Fala rapaziada que acompanha meu timão, eu sou Andrew Souza e esse é o 90 Minutos em 5. Vamos analisar aí o jogo entre Corinthians e Curitiba, que o Corinthians acabou vencendo por 3-1 na estreia da equipe lá na Arena Corinthians. Começou com o pé direito, mas com dois tempos bem distintos aí que a gente precisa analisar. Antes disso, vamos dar aquela passada na escalação, né, as principais novidades aí. A volta do Fagner, que não tem muito o que falar, sempre positivo contar com o lateral direito, sobretudo quando o reserva é tão questionável. E as principais mudanças no setor ofensivo foram o Léo Natel pela esquerda, já vamos falar um pouquinho sobre a atuação dele, e o Ângelo Arauz no lugar do Luan, que nem sequer entrou em campo, né? Foram 5 alterações e o Luan seguiu no banco, que pode ser um recado aí da comissão técnica, que é a segunda vez que isso acontece, ele fica no banco por 90 minutos. Então vamos começar pelo primeiro tempo. Logo cedo tivemos o gol do Léo Natel ali, estreante da noite como titular, né? Vinha entrando no final das partidas, deu para analisar um pouco mais dele dessa vez e acho que mostrou que não é diferenciado, não vai mudar o time de patamar, mas pela sua característica, simplesmente, não por sua qualidade nem nada do tipo, ele já dá uma outra cara pro Corinthians, né? Um jogador um pouco mais incisivo que o Vital. O Vital é muito do drible curto, muito de voltar ao toque, ele é mais ofensivo, mais para frente, tanto que na primeira bola ele já arriscou, e acho que é muito interessante isso, ele deu profundidade, possibilitou ali a passagem um pouco do Sid Clay, dar mais opções para os meias. Então ter um ponta de ofício tem essas vantagens, e o Corinthians viu rapidamente ali, principalmente pelo fator de arriscar, né? Ele arrisca mais do que o Vital arriscava, arrisca mais do que os outros pontas do Corinthians que vinham jogando, o Janderson e o Everaldo. E foi premiado com um gol ali, com desvio, já tinha dado uma boa finalização. Então foi uma estreia positiva aí do Léo Natel. Nada também muito absurdo. Lá no Twitter eu comentei que tinha sido boa e alguns falaram que não foi tudo isso. Mas acho que agrega o time aí, tanto quanto outras opções que entraram no segundo tempo. Já vamos comentar um pouco, mas primeiro destacar aí o péssimo primeiro tempo do Corinthians. Com um a mais aí durante 15 minutos, conseguiu ainda sofrer um gol do Curitiba, que sequer tinha criado chances no Campeonato Brasileiro em 3 partidas. Então um time que se coloca como sólido defensivamente, que a defesa já está um estágio à frente do ataque, você tomar um gol para o Curitiba é bastante preocupante. Mas o pior foi não se impor, né? Não mostrar que está em casa. Quem chegasse no meio do jogo não sabia que o Corinthians tinha um jogador a mais. Isso foi bastante preocupante, principalmente por duas opções. Acho que isso aconteceu muito por ter Gabriel e Ramiro em campo. Os dois tentaram muito, os dois se esforçaram, os dois apareceram. O Gabriel desarmou bastante, o Ramiro teve boa chance ali infiltrando pelo meio, mas eles estavam sem função em campo, né? Você não precisa de um volante muito marcador como o Gabriel para enfrentar um Curitiba que ia aproveitar contra-ataques, um Curitiba com um a menos que precisava segurar um resultado. Você não precisa de um Ramiro recompondo pela direita quando você precisa atacar, você precisa abafar o seu adversário. E acho que o Thiago Nunes dessa vez notou isso bem rápido e já voltou do intervalo aí com 2 alterações legais, tirou o Ramiro e colocou o Gustavo Mosquito, que entra ali pela direita, um pouco mais ofensivo, um jogador de ofício mesmo, ponta. Fez um gol ainda, foi premiado com um gol, e acho que também, a exemplo do Léo Natel, mostrou que o Corinthians precisa de pontas. Quando o Corinthians teve os dois em campo, foi um time mais leve, um time com mais opções, um time mais incisivo, como eu falei, né? Um time mais ofensivo, que criou um pouco mais, com os 2 pontas, os meias têm mais liberdade, tanto que potencializou bastante o Arauz, que vai ser o último que a gente vai comentar aqui, acho que foi o grande destaque do jogo. Antes disso, vamos dar uma passada também pela atuação do Ederson, acho que entrou legal ali, também pela característica, só de ter um jogador com mais infiltração, você já incomoda mais o sistema defensivo adversário. Voltando a falar um pouco do Gustavo, ele segurou bastante o William Matheus, que vinha sendo um dos destaques ali do Curitiba, o lateral esquerdo. No lance do gol ele chegou muito bem ao ataque, com a entrada do Gustavo ele não tinha essa liberdade para chegar ao ataque do Curitiba e ficou bem preso ali. Então você também mexe um pouco no sistema adversário quando você tem jogadores de ofício, jogadores ofensivos de verdade, né? O Corinthians acho que já está na hora de começar a repensar se o Ramiro é tão essencial quanto parecia no primeiro semestre. O Gabriel também, mas o Gabriel acho que um pouco mais circunstancialmente tem mais espaço que o Ramiro. Falar um pouquinho também sobre o Sid Clay, acho que do time titular é alguém que destoa, tem muita gente aí bastante insatisfeita com ele, acho que não fez uma partida ruim, mas falta muita coisa ainda, acho que deixa a desejar, sobretudo no lance do gol. Estressou muita gente ali com a recomposição lenta, e o Piton entrou e deu uma assistência ainda para piorar a vida do Sid Clay. Acho que também pode ser uma alteração para o futuro. Agora, falando sobre a alteração para o presente, acho que é consenso entre todos que o titular do meio de campo do Corinthians hoje tem que ser o Ângelo Arauz, né? O Arauz fez um primeiro tempo razoável, começou bem e caiu um pouco junto com o time, mas o segundo tempo foi de fato ali quem coordenou todos os ataques do Corinthians, fez o que se espera de um meio do Corinthians, buscou muito a bola, participou, deu uma assistência muito bonita para o jogo, parecida com aquela lá em Minas Gerais para o Atlético, essa talvez até um pouco mais intencional, né? Então acho que o Arauz
Agora o Luan tem que de fato ficar no banco, né? Depois daquela atuação em Minas Gerais, o Arauz voltou para o banco. O Thiago disse que era uma questão física do Luan e tudo mais. Acho que agora não tem questão física que segure o Arauz no banco, né? O Luan tem que ficar no banco e buscar o seu espaço. Agora vai ser complicado ele conseguir, porque o Arauz de fato parece ter acordado. E é uma boa notícia aí para o Corinthians para o restante da temporada. Então a gente vai comentar mais o que a gente achou de cada jogador. Amanhã já convido vocês aí à estreia do novo quadro no canal do Meu Timão. Quinta-feira às 19 horas vamos estar aqui, eu, Andrew Souza e meu amigo Vitor Chicaroli, para comentar um pouco nome a nome o que vocês acharam da partida. A gente quer saber quem vocês acharam melhor, quem vocês acharam pior, quem vocês tirariam do time. Vai ser quase como o Notas da Torcida lá do site, que vocês já estão acostumados a votar. Então, mais do que participar pelo chat, vocês vão participar por vídeo. Então sigam as redes sociais que estão aqui na descrição, porque a gente vai pedir os vídeos lá para vocês. Quem mandar, a gente vai escolher os melhores e vai botar vocês na tela aí para conversar com a Fiel do nosso lado, beleza? Então até a próxima. O Corinthians volta a jogar na quarta-feira contra o Fortaleza, então tem uma semana livre de treinos e acho que vai ser interessante para implementar algumas mudanças, quem sabe jogar com esses 2 pontas de verdade e não mais com o Ramiro. Então vamos ficar atento aí, acompanhe tudo que vai acontecer lá pelo meutimão.com.br. Beleza, rapaziada? Até a próxima, vai Corinthians!